Olá pessoal, hoje é dia 3 de maio de 2023. Reflita por um instante. O que você pode conquistar ou conseguir nesse mundo que seja pleno, imutável e eterno? O que você pode conquistar nesse mundo e que nunca mais pode ser perdido? Creio que absolutamente nada. Nem mesmo a inteligência, as habilidades, os conhecimentos são plenos e verdadeiros. Nem mesmo a riqueza, poder, fama, orgulho, status, etc., são plenos e verdadeiros. Tudo aqui é absolutamente impermanente e mutante. Até mesmo a vida física está caminhando ao perecimento a passos largos. Nem mesmo uma descoberta é plena e verdadeira. Mas o que é verdadeiro, pleno e imutável? É só Deus e a sua alma, que é o você real e divino, feita à imagem e semelhança de Deus. Isso é absolutamente real, eterno e imutável. Isso significa que tudo que os apegados fazem durante a vida toda é correr atrás de coisas que não têm nenhum valor pleno e verdadeiro. Não é por menos que os sábios são unânimes em afirmar que os apegados vivem na plena e total ilusão, pois vivem pelo irreal e descartam o real, divino e verdadeiro que é Deus e a alma. Muitos se convencem que acreditam em Deus, que têm fé em Deus, que têm ligação em Deus. Apenas um lembrete. O eu-ego, enquanto a pessoa é apegada, o eu-ego é anti-Deus. Ele nem existe, então não pode se ligar ao que é real. Ademais, tudo que se conquista, entre aspas, aqui, nunca foi e nunca será nenhuma conquista. Mas os apegados são convencidos dessa mentira e e pensam que são conquistas, quando não existe nenhuma conquista. Isso é um absurdo. Mas não percebem que a vida verdadeira não é de, entre aspas, conquistas, pois é impossível se conquistar Deus e a própria alma. O que é preciso é um simples desapego às vontades de querer conquistar todas as ilusões desse mundo criado. Pense, como alguém pode conquistar as ilusões e o irreal? Se esse mundo é um mundo criado onde tudo é impermanente, inconstante, temporal, isso significa que nada aqui é real. Então, como se pode conquistar ilusões e o irreal? Simplesmente impossível. Mesmo porque o ego não existe. Se o ego não existe, não consegue conquistar absolutamente nada. Ademais, o meu ego, através dos seus quereres apegados e egoístas, jamais conquistará Deus e a própria alma divina. Porque, como disse, o inexistente não pode conquistar o real e eterno. Por isso que todos os sábios são unânimes em ensinar e em dizer que o desapego ao eu-ego é essencial. Sem o desapego ao ego, nós não damos nenhum passo rumo à nossa real natureza, feita à imagem e semelhança de Deus. Por isso, todos os sábios ensinam que o simples desapego é a chave que muda a vida ilusória e irreal em absolutamente real, divina, sábia, eterna, de puro amor e de prosperidade por merecimento. Portanto, basta uma mente limpa, basta pureza na mente, isenta desses quereres egoístas, materialistas, gananciosos. Basta eliminar esses quereres voltados ao mundo material, que a vida vai se divinizar naturalmente, automaticamente, gloriosamente, para a eternidade. Então lembre-se,
apenas faça o que deve ser feito, sem envolver esses quereres apegados pelos resultados nesse mundo material. E sabe por quê deve ser dessa forma? É porque quando se faz qualquer coisa tendo por base esses quereres apegados, qualquer que seja o resultado, sempre será aquém do desejado. Os resultados sempre serão aquém dos sonhos, dos planejamentos e das metas. Por isso, os quereres sempre serão como uma bola de neve, sempre aumentando cada vez mais. E analise a sua vida se esse princípio é ou não é real. A gente pode até conquistar riqueza, isso e aquilo, mas os quereres vão continuar galopando forte na vida e na mente das pessoas. E tudo isso é causa negativa que traz consequências negativas, pois todos os apegados têm seus quereres e desejos infindáveis durante a vida toda. Por isso que vive a vida toda num emaranhado de sofrimentos, problemas, preocupações, estresse, tristezas, insatisfações, ansiedades, etc., etc. Até que consigam se desapegar por completo. Elimine os quereres e as dualidades sumirão da mente e aí entrar no mundo absoluto de Deus e da alma é absolutamente natural, porque esse é o seu direito, é o seu dever se desapegar, e quem se desapega e cumpre com seu dever tem o direito, sim, de conquistar o reino de Deus, de alcançar o reino de Deus, de desvendar e fazer manifestar a sua própria alma. E mais, todo apegado se sente injustiçado pelos resultados obtidos no mundo material. Em função do seu esforço, em função da sua dedicação, em função dos seus sonhos e metas, sempre vai desejar mais e mais. E não percebe que os quereres apegados são as maiores injustiças que se comete contra a própria vida. Pois cada querer será punido, cada querer apegado, egoísta, materialista, ganancioso, autoritário, etc., todos eles serão punidos pelo não querer contrário, que são dualistas e é obrigatório o recebimento dos não quereres. Cada querer vai criar um não querer, cada gosto, cada pode vai criar um não pode, e isso vai trazer esse mar de injustiça contra a própria vida. Injustiça porque você é feito à imagem e semelhança de Deus, está simplesmente destruindo, iludindo a própria mente e a própria vida. Por isso é uma grande injustiça contra si próprio. Mas todo contentamento puro e sincero terá resultados divinos e plenos, imutáveis e eternos, a nível mental, espiritual e a merecida prosperidade material. Por isso, silencie a mente, silencie, elimine esses quereres que criam as dualidades na mente, e aí essa pureza mental trará o benefício espiritual que Deus já lhe deu. Portanto, pare de utilizar a arma da autodestruição, que são os apegos, pois o pleno contentamento mental trará naturalmente valores espirituais imensuráveis, gloriosos e divinos, que é a revelação da alma e de Deus. E só para relembrar, neste mundo nada é ruim, nada é bom, nada é ruína, sofrimento ou tragédia na vida. Pois bem, porque esse mundo, bom ou ruim, não estão nesse mundo neutro. Esse mundo material é absolutamente neutro. Somente a pessoa assim decide e se convence de acordo com o seu gosto ou não gosto, de acordo com o seu quero ou não quero, pode ou não pode, etc.
Isto é, tudo é uma abstração mental, somente uma conclusão errada e nada mais. Por isso, eliminar essas dualidades apegadas e egoístas é obrigatório na vida. Desapegar não é uma opção. Deus não deixou o desapego como uma opção. Deus deixou o desapego como uma obrigação a ser cumprida nessa vida. É uma obrigação, pois ninguém quer o sofrimento e ninguém é o eu-ego. Todos temos o dever, a obrigação de eliminar o que nós não somos, que é o eu-ego. E para nós assumirmos divinamente aquilo que Deus já nos deu, a alma absolutamente divina, igualzinha a Ele. E saiba que todo apegado é um traidor de si próprio, sem exceção, e por mais que se convença que és fiel, és leal, que és amigo, que és protetor da própria vida, isto é, que sempre fez o melhor para si, isto tudo é um convencimento mental nascido do eu-ego venenoso e ilusionista. Pois és um traidor de si próprio, pois na realidade todos temos a mesma natureza divina, sábia, eternamente feliz e próspera. Todos são puro amor eterno e virtuosos, e 100% isentos de negatividades, egoísmos, estresses, preocupações, etc. Isto é, se a pessoa se diminui, ou se negativa, ou se assume o eu-ego inexistente e maldoso, isto é, trair a si próprio, é trair a própria grandeza espiritual, divina e eterna recebida de Deus. É uma grande traição. Afinal, ninguém é esse ser iludido e sofredor. Todos somos semelhantes ao Criador. Apenas a ignorância do ego ainda está dominando a mente do apegado. E isso é a maior injustiça que se comete contra a própria vida, contra a sua própria natureza divina recebida de Deus. É uma injustiça para com Deus. Portanto, pratique desapego sincero, pratique contemplação sincera, pratique repetir Deus, Deus, Deus. É Deus em ação. Tudo que acontece na sua vida é a vontade de Deus em ação e silencie a sua mente. E essas falsas vozes do ego na mente desaparecerão. Aliás, o ego, que é o único inimigo entre a ignorância e a vida divina e eterna, ela desaparecerá para sempre se você praticar a contemplação. Repetir Deus, 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 sempre ter em mente que é a vontade de Deus em ação na sua vida, não importa o que ocorra. E saiba que o apegado está valorizando o que é venenoso e destrutivo. Mas o valor da alma, ela é infinita e divina. Portanto, não se apegue ao mundo criado, desapegando do Criador. Desprezando o Criador. Todos os que se apegam ao mundo criado simplesmente ignoram e desprezam o Criador. Como disse, muitos se convencem unilateralmente que tem ligações com Deus, mas não. Se és apegado, isso é simplesmente impossível. Tanto é que nunca teve uma única experiência com a própria alma e com Deus. Deus não se manifesta ao inexistente ego. Então, não valorize o ego, desvalorizando a alma. Sim, todos os apegados valorizam o ego, os quereres, os gosto, não gosto, os planos, os sonhos materialistas. E isso desvaloriza a alma idêntica a Deus. Pois se valorizassem mais a alma do que o ego, já estariam com a alma ativa, o ego morto e a vida divinizada. Então, quem realmente valoriza a alma, já estaria com a alma ativa
o ego morto e a vida divinizada. Mas se é o contrário, se ainda tem problemas, tem negatividades, tem sofrimentos, tem instabilidades, tem fraquezas, é que o ego ainda está muito ativo. Além do que, a mente apegada é uma mente fechada às manifestações do amor puro, sincero, ininterrupto e eterno. A mente apegada é fechada às manifestações das virtudes, como a paciência, a compaixão. Está fechada à sabedoria divina. É uma mente fechada para a plena alegria, felicidade, tolerância, etc. Mas mesmo assim, os apegados se convencem que possuem uma mente aberta. Não existe uma mente aberta de forma nenhuma para os que são apegados. Se você analisar todos os pensamentos, todos os sentimentos que você teve até hoje, sem exceção, todas elas estão literalmente limitadas ao quero ou não quero. Nada fora disso, nunca. Né? Então não há liberdade nenhuma mental. Quando só o desapego permite o fluxo permanente da compaixão, do amor infinito e de todas as virtudes já recebidas de Deus em sua alma. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por hoje. Obrigado pela atenção e boas práticas do desapego sincero para todos.